Bom, então a análise de agrupamentos, ela vai ser aqui dentro do JASP uma das ferramentas de aprendizado de máquina. Então aqui tem aprendizado de máquina, né, que é a ferramenta do JASP aqui, né? E aqui dentro dela a gente vai ver que tem uma classe de clustering, né, que são os agrupamentos. Então, a técnica aqui de análise de agrupamento hierárquica será a que a gente vai usar para fazer aqui as nossas análises, tá bom? Então, já vou abrir aqui ela, e aí ela diz, né, estamos aguardando para a inicialização, né, do módulo. Perfeito. Então, aqui a gente tem as variáveis possíveis para a entrada, né? E aqui as que, de fato, deverão entrar no modelo. Veja que aqui embaixo ele já tem uma observação, né? Ó, essa reguinha aqui que significa que são variáveis métricas que devem entrar aqui, né? Então, aqui do nosso conjunto de dados original, nós vamos pegar as variáveis idade, tempo de emprego, tempo de endereço, renda, dívida do cartão e outras dívidas, que eram as variáveis métricas que a gente tinha na nossa base de dados, tá? E aí ele já executou aqui a técnica, tá bom? Então aqui ele já executou e ele fez o seguinte, olha, aqui ó, cluster information, né? Informação dos grupos. Ele propôs 7 grupos, então olha, cluster 1, 2, 3 até o 7. Ele propôs aqui, o size é o número de elementos desse grupo, né? Então você tem aqui 30, depois 462, 3, 1, 1, 2 e 1, né? E aqui a gente já vai notar que a gente tem talvez mais grupos do que deveríamos ter, né? E de fato, os grupos que deveriam ter talvez em torno de 1 a 3 não estão bem distribuídos. Tem um que de 500 observações absorveu aqui 462, depois um outro que com 30 observações. Mas veja que a gente não tem aqui elementos ainda para classificar esses grupos. A gente vai utilizar a análise descritiva dos grupos, tá? Logicamente, dentro da análise descritiva já se inclui também o número de elementos. Então, grupos muito diferentes assim, então um ali em torno de 460 e outro de 30, já não é um bom indicativo. Tá? Não é um bom indicativo do quê? Será que a gente escolheu parâmetros errados? Ou será que a base não dá para ser utilizada? Bom, então agora vamos olhar quais foram os parâmetros que o JASP adotou de entrada, né? Então veja, olha, ele tem algumas opções aqui de estatística descritiva. Ele trouxe a tabela com as informações do cluster. A gente poderia pedir, além do within sum of squares, que é uma medida que tenta ali dar algum parâmetro para a gente escolher, mas ele é pouco útil se a gente está fazendo uma análise exploratória. Quais são as outras possíveis? Olha, ele dá aqui uma tabela que parece interessante, que é a média das variáveis por cluster. Então, a gente vai adotar ela aqui, ó, primeira opção. E ele já dá aqui para nós, olha, a média por cluster. Note que ele deu de entrada os valores padronizados. E aí, tudo bem, você olhar aqui idade no cluster 1 a 1,28, significa que a gente está um desvio, ou um pouquinho a mais de um desvio, acima da média de idade para esse cluster. Só que olha só, tem o cluster 3 que está 1,27 para a idade. Ou, em outras palavras, o cluster 1, o cluster 3 deveria realmente ser grupos distintos em termos de idade? Bom, talvez a explicação está nos outros, né? Então, aqui, ó, tempo de emprego, 1,64, depois 2,24,
que já muda um pouquinho, mas não tanto ainda, né? São positivos, ó. Depois, tempo de endereço 1,15,067, tempo de renda 1,48,166, né? Dívidas 863. Aqui é dívida sim, aqui a dívida parece que faz sentido, né? Parece que faz sentido você ter dois clusters, né? O cluster 1 e o cluster 3, porque aqui em termos de dívida, o cluster 3 é realmente mais comprometido. Então, em termos de dívidas com cartão também, né? E outras dívidas. E assim por diante. A gente poderia continuar essa investigação, mas note que muitas vezes olhar valores padronizados não seria o melhor cenário, pelo menos nessa fase exploratória que a gente está tendo, né? E aí, nós podemos considerar não ter esses valores padronizados. Onde nós vamos fazer isso? Nós vamos vir aqui nesses que ele chama parâmetros de treino, né? Esses parâmetros de treino aqui. E nós vamos desmarcar a opção Scale Variables, né? Scale Variables é ali a padronização das variáveis. Então, a gente desmarcou. E aí, olha só, as variáveis passaram a estar nas medidas originais, inclusive aqui as suas médias. A gente está falando aqui de médias, né? Então, a média do cluster 1 de idade é 41, média do cluster 3, 39, depois 32 e assim por diante. Parece que para uma fase inicial de investigação, isso seria interessante. Mas agora ele passou, ao invés de 7, ele passou a ter 10 clusters, tá? Então aqui o cluster 2 diminuiu um pouco de tamanho, né? Então olha lá, ele foi para 348. O cluster 1 jogou todos os dados ali para o cluster 3, que passou a ter 110, e um cluster 4 com 27. Ou seja, ficou um pouquinho mais bem distribuído, o que, em princípio, seria algo interessante, para a gente ter ali algo um pouco mais equilibrado. Eu estou dizendo aqui em princípio porque muitas vezes pode ser a característica dos dados mesmo, né? Pode ser que realmente tenha um cluster muito maior proporcionalmente, tá? Mas, enfim, perceba que a gente fez uma intervenção e conseguiu aqui alguma melhora, tá? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui, né? Bom, vamos pedir o dendrograma. A gente pode pedir o dendrograma aqui. Como que ele está realizando os agrupamentos, né? Será que pelo dendrograma nós conseguimos aqui uma ideia, né, de qual que é a medida de distância e tudo mais, né? A gente vai ver que com 10 grupos, né? Com 10 grupos aqui, as informações ficam muito difíceis de serem sintetizadas. Mas você vai notar que, pelo menos, olha, até esse nível aqui de distância, haviam mais grupos, tá? Depois eles foram se unindo. Então, se a gente pudesse fazer uma escolha, né, de um recorte, talvez a gente pudesse fazer um recorte aqui mais superior e obter um número menor de grupos, né? Acontece que o JASP, ele não dá para nós a possibilidade de a gente fazer esse recorte por uma medida, tanto é que ele nem está trazendo aqui os valores da medida, né? A gente pode, ao invés de tentarmos fazer, testarmos as diferentes configurações. Então, veja, ele permite aqui, olha, qual distância você quer? Euclidiana ou de Pearson? Ou, na verdade, aqui deveria ser qual medida de semelhança você quer? Distância, né, que aí ele só dá euclidiana, ou a de Pearson, né, que é com uma correlação. Bom, nós vamos manter aqui a distância euclidiana, nesse caso, né? E o método linkage, que ele falava que é o método aglomerativo, ele só traz o método aglomerativo aqui, o JASP, né? Ele vai apresentar para nós todas aquelas possibilidades. Então, a gente tinha o método de aglomeração simples, o completo, o centroide, a média, o ORD, e ele traz aqui a mediana também, tá?
O ORD, ele geralmente é uma das melhores medidas de aglomeração, porque ela é baseada num refinamento do centroide, tá? Então, o centroide já possui uma ideia interessante e o ORD, ele refina essa ideia. A gente vai começar pelo método mais tradicional, que é o ORD, e nesse momento ele já vai refazer todos os cálculos, tá? Vamos ver se vai ter algum impacto aqui no tamanho dos grupos, né? Parece que ele classificou um pouquinho melhor, mas mesmo assim ele manteve muitos grupos, tá? Então ele manteve 10 grupos, um agora com 19, outro 80, 70, 62, tá vendo como ele está mais bem distribuído? Isso é por conta da medida de words, tá? Só que ainda nós temos muitos grupos, tá? Nós temos muitos grupos, o que vai tornar difícil fazer uma análise só olhando aqui essas médias. Então, eu falava, a gente pode usar medidas descritivas para fazer o teste desse grupo. Como que nós vamos fazer isso? A partir desses dados que foram gerados aqui, né? Ou seja, ele já está falando que tem 19 observações que foram agrupadas no grupo 1, 80 que foram agrupadas no grupo 2, 70 que foram agrupadas no grupo 3, mas ainda a gente não sabe quais são essas observações, né? E aqui, diferente da análise fatorial, o JASP permite, para análise de agrupamento, nós exportarmos os grupos que foram gerados. Então, olha aqui, olha, exportar resultados. Eu vou exportar como? Eu vou adicionar uma coluna aos dados e eu vou chamar essa coluna de grupo. Tá? Então, quando eu fizer isso, então ele vai recalcular, né? Todos os passos ali. Pronto. E quando eu volto aqui agora na tabela dos dados, veja que ele adicionou uma coluna nova aqui, ó, grupo. Né? Então, ela contém agora os grupos. Então, por exemplo, o cliente 1, ele foi classificado no grupo 1. O cliente 2 foi classificado no grupo 2. O cliente 3 no grupo 3. Depois o 4 no 1. E assim por diante. Por exemplo, aqui o 13 foi no 7. Né? Que mais? Aqui, ó. O 41 foi no 6, né? Depois, o cliente 59 foi agrupado aqui junto com o 8. Tá. Mas e aí, faz sentido isso, será? Se tivesse aqui um suporte teórico, né, que dissesse para nós, olha, geralmente a gente encontra 8 tipos de clientes numa financeira. Eles são desse tipo, tem um pouco de endividamento, idade mais alta, isso seria perfeito, né? Seria o melhor cenário. Na ausência disso, nós vamos tentar, por meio da estatística descritiva, ver se esses grupos fazem sentido ou não. Então, como que a gente vai fazer isso no JASP? Ora, a gente já tem aqui o rótulo, né? A gente já sabe a qual grupo cada observação pertence. Grupo é uma variável qualitativa do tipo categórica. É uma categoria aqui, então categoria 8, 7, 6 e assim por diante. No JASP, isso daqui vai ser feito de forma mais automática, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em estatísticas descritivas. Tá? Então, veja que aqui, olha, ele vai abrindo, olha, abas então, de estatísticas. Se a gente quiser ver aqui a análise de cluster, a gente abre aqui ela. Tá lá, os resultados. Se a gente quiser agora ver a estatística descritiva, abre aqui. Ou pode deixar aberto os dois. Tá? Vamos deixar fechada a análise de cluster primeiro e abrir aqui a descritiva. Bom, então o que eu quero saber dos grupos? Eu quero saber para todas as variáveis, o que? A sua média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo. Só que não ele agrupado. Então, aqui são os 500 clientes. Eu quero dividir então, pelo grupo. Então, vou colocar aqui o grupo. E agora, olha só. Ele vai me dar aqui para idade, depois para tempo de emprego,
depois para tempo de endereço e assim por diante, as medidas que eu queria. Então, era média, desvio padrão, mínimo, máximo, tá? E assim por diante. Seria suficiente essas medidas, né? Bom, a gente pode pedir mais estatísticas aqui, ó. A gente pode vir aqui e pedir mediana, tá? A gente pode pedir aqui os quartis. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro quartil. Nós podemos pedir as proporções. Nós podemos pedir as medidas de assimetria, de kurtose. Nós podemos pedir um teste de normalidade, Shapiro-Wilk, para verificar se ele está normalmente distribuído ou não. Nós podemos pedir a soma dos valores, né, por grupo. A gente pode pedir algumas medidas de dispersão. Aqui a gente pediu o máximo, mínimo. Nós podemos pedir o desvio padrão, já está marcado. A variância, coeficiente de variação. Poderíamos pedir o teste de hipótese. A gente pode pedir os box plots, né? E aí ele vai dar os box plots. Então, por exemplo, de cada grupo respeito à idade. Então, veja como que ficou fácil agora a gente comparar todas as observações do que olhar a tabela. Né? O box plot aqui cumpre esse propósito. Então, ele vai ter para cada uma das variáveis, né, tempo de emprego, tempo de endereço, depois renda e assim por diante. Nós podemos pedir também o quê? Já que a gente pediu as medidas estatísticas de kurtose e assimetria, nós podemos também pedir a distribuição. Qual que é a distribuição das variáveis? Então, era uma forma visual também, né? Ele vai rodar aqui para a gente, ó. Vamos ver. Está rodando aqui ainda. Eu só vou tirar esse dendrograma aqui, porque ele vai talvez deixar muito pesado as análises, porque ele vai fazer tudo simultaneamente, tá? Então, eu estou tirando o dendrograma lá. Vamos voltar ali na estatística descritiva. Olha lá, as distribuições, tá? Então, você vai ter as distribuições da idade no grupo 1, da idade no grupo 2, da idade no grupo 3, e aí como se esperar, né? A idade é uma variável mais normalmente distribuída, né? Todos os grupos estão bastante parecidos, o que nos traria aquela preocupação. Será que a técnica ela está realmente agrupando o que deveria estar sendo agrupado e deixando distante o que não deveria, né? Então fica essa dúvida. E, de novo, aqui o apoio teórico seria fundamental. Caso contrário, a gente vai ficar aqui sem muito respaldo para saber se a análise foi boa ou não. Por hora, a gente pode afirmar que melhoramos a distribuição entre os grupos, tá? Mas, mesmo assim, não conseguimos diminuir o tamanho dos grupos, tá? Por fim, a gente pode pedir tabelas aqui, então tabelas de frequência e tudo mais, para a gente avaliar os grupos que estão sendo formados.